mês de maio é um mês muito especial, é o mês da família. Dia 15 de maio, segundo a ONU, é o Dia Internacional da Família. Mas temos uma data também muito especial, que é 9 de maio, Dia das Mães. Sabe, Júnior, ser mãe é um desafio. Altera o nosso emocional e o nosso físico. E existe vários tipos de mãe. Conheça agora a história de cada um. Olá, eu sou a Flávia, casada para sempre com o Andrade, sou mãe da Melina e mãe do Matheus. Eu sou a Daiana do Thiago, mãe do Bernardo de 5 anos e do Miguel de 1 ano e 9 meses. Olá, meu nome é Manri e eu sou mãe da... Daniela, há 3 anos e pouquinho, quase 4 anos. Eu e meu esposo, logo quando nós nos casamos, nós sonhávamos em constituir uma família, mas após um tempo de casamento, esse sonho passou a se tornar algo mais desejado. E então nós tivemos a nossa primeira tentativa de gravidez, e nessa primeira tentativa ela não foi bem sucedida. Eu tive uma gravidez que os médicos chamam de gravidez cega, que é quando o embrião não desenvolve. E aí foi um baque muito grande, porque nós já estávamos sonhando e desejando, né, aquela gestação. E após esse período, mais ou menos depois de uns 2 anos que nós tivemos essa primeira experiência, nós engravidamos do Bernardo. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe e para mim foi algo muito único, inexplicável na minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe. Desde que eu era solteira, eu tinha esse desejo de casar, de arranjar um bom marido, que consequentemente seria um bom pai para os meus filhos. Eu sempre pedi a Deus um casal de filhos. Era o meu desejo de ter um casal de filhos. Com 5 anos de casado, eu parei de tomar meu anticoncepcional para fazer um tratamento de ovário policístico. Para minha surpresa, eu engravidei com 1 mês que eu tinha parado de tomar o remédio. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre quis muito, acho que eu tive um bom exemplo de mãe, minha mãe é maravilhosa e meu esposo também queria muito e a gente teve que esperar um tempo porque demorou, nós esperamos 8 anos, assim, esperamos, que eu digo porque não aconteceu, por fim eu já estava num período assim de desesperança. Quando nós descobrimos a gravidez, foi uma mistura de sentimentos e emoções muito grandes, porque havia muita alegria, havia muita satisfação e havia também medo, ansiedade, receios de talvez passarmos pelo que passamos na primeira gravidez. Não sei descrever mesmo, de verdade, como que a gente se sentiu, assim, tamanha empolgação, assim, e foi maravilhoso, porque ela foi uma criança muito desejada, não só por mim, por meu marido, mas por toda a nossa família, assim. De impotência, de medo, de orgulho, de vitória. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri a gravidez, até mesmo eu fiquei surpresa, né, porque como eu tinha parado de tomar um remédio para fazer o tratamento de ovário policístico, eu não esperava engravidar, que a médica já tinha me dito que era difícil eu engravidar. Só que com 8 meses e meio eu perdi. Deus promoveu a Milena, a Anjinho. Depois da perda da Milena, eu engravidei. Depois de 4 anos, eu engravidei. E eu sonhei que eu ia ter uma menina. Depois de 2 anos e meio, eu tive o Matheus também. O maior desafio da maternidade é a questão de administrar o tempo. Eu sou professora, eu consigo trabalhar metade do dia e a outra metade ficar com a Dani, mas ainda assim, porque para mim tem muita diferença entre você estar com a criança e você saber aproveitar o tempo, né? Porque não basta você ter o tempo, ele tem que ser um tempo de qualidade. O ser mãe traz muitos desafios e por muitas vezes a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, porque a gente tem um serzinho tão inocente que precisa de tantos cuidados e a gente acaba esquecendo da gente mesma. Só que aí a gente tem que parar, pensar, porque temos que pensar em nós, no nosso casamento, não só nos nossos filhos. Há uma ruptura, né, brusca entre uma vida que você tinha e logo depois uma realidade, né, onde existe um ser tão indefeso e tão pequeno que depende de você e que na verdade vai depender para a vida inteira.
E existe um amor muito grande envolvido também, existem inseguranças, existem receios. O desafio maior da maternidade é você gerar, e o momento que essa criança vem à luz, te bate uma sensação de impotência. Muitas vezes as aparências mostram que é tudo perfeito, mas nem sempre é perfeito. Precisamos sempre da força de Deus. Cada situação é diversa. Eu falo isso pelos meus filhos. O Matheus tem 2 anos, vai fazer 3 anos, e a Melina tem 5 anos. Cada um é uma situação diferente. A sobrecarga física e emocional, né, dos cuidados, as noites mal dormidas, seja quando é bebê porque tem que amamentar, seja quando está doente que a gente não consegue descansar a mente, né? Existe uma exigência muito sempre de ser perfeita, e nós não somos perfeitas, né? E além das aparências mostra isso pra gente de forma escancarada. Eu não sou perfeita, eu vou errar com meu filho. Noites insones, preocupações mesmo quando eles se tornam adultos, a insegurança de saber se você está fazendo o papel certo ou não. Tem todo o sentimento que a gente enfrenta como mãe, de ansiedade, de preocupação, às vezes sentimento de culpa, porque a gente quer saber se está indo bem, se está se desenvolvendo, se vai se relacionar bem com Deus, se vai se relacionar bem com as pessoas. Eu não me vejo mais sem meus filhos, mesmo com a perda da primeira neném. Eu não me vejo mais sem a Melina e sem o Matheus. Na verdade, é até difícil imaginar ou lembrar da vida sem eles, né? A Dani realmente mudou minha vida, assim. Eu ouvi as pessoas falarem isso e eu dizia assim: ai, gente, isso é frase bonita, né, pra aparecer ou pra ficar bem pras pessoas, mas não é. Muita coisa na minha vida mudou. Apesar de todos esses desafios, essas dificuldades, eu não me vejo sem os meus filhos hoje. E eu desejo um feliz Dia das Mães para todas vocês, mamães, que vocês possam reconhecer que nós somos mulheres, nós somos seres humanos, nós temos nossas fraquezas, mas acima de tudo nós temos um Deus que nos direciona. E aí agora a gente quer desejar um feliz Dia das Mães para vocês, com um abração! Parabéns a todas as mamães. Em vocês habita o dom da vida. Bom, no primeiro bloco você começou a ouvir a história do Paulo e da Juliana. Um casal que tinha muita dificuldade em lidar com suas diferenças de personalidade, muita dificuldade também porque não mataram a vida de solteiro logo que casaram, mas bastou o conselho de um sogro para que toda a história deles fosse mudada. Continue vendo essa história. E aí eu fui até a casa do pai dela, fui lá, fui devolver. Falei, ó, toma aqui, não quero de volta não. Aí ele falou, ó, não quero nada também de volta não. Mas aí foi que ele sentou comigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, e aí ele sentou comigo e perguntou assim, ele fez a seguinte pergunta: Paula, você ama a Juliana ainda? E aí eu falei assim, amo. Ele falou assim, então, se existe amor ainda, dá para relevar essas coisas. Por quê? Porque não tinha havido violência física, ou seja, a falta do respeito ainda não tinha terminado, né? A gente ainda era briga de namorado, era briga de namorado, exatamente. A gente estava namorando os primeiros, eu vou dizer assim, os primeiros 5 anos, 5 anos do nosso relacionamento foi de namoro. E eu, no meu fundo do coração, assim, eu sentia o amor. Eu só não conhecia, eu só não tinha conhecimento do poder que era esse amor. Ele estava presente, mas ainda estava presente era um amor de filme, né, de cinema, mas eu não conhecia o verdadeiro amor. E foi aí que esse foi para mim um dos momentos mais marcantes da nossa relação. E no outro dia meu pai sentou comigo, falou, volta, resolve o seu problema. E a gente voltou para casa, a gente sentou, conversou, vamos tentar se acertar aqui. Foi aí que a gente começou a ter um diálogo um pouco mais participativo e um diálogo um pouco mais de ceder as coisas, né? Eu era muito imatura também, né? Eu casei com 22, 23 anos e logo depois a gente já teve o Caio, então assim, o Caio participou de muitas dessas desavenças, né? A Sara nem tanto, né? Mas mais o Caio. E por essa imaturidade, eu sempre envolvia
o filho, né? Estava sempre presente. Eu comecei a buscar mais a Deus e colocar Deus no nosso relacionamento. Então a parte da nossa relação, ela começou a valer mesmo a partir de 2010, quando nós colocamos Deus no nossa relação, quando Deus entrou efetivamente no nosso casamento. E em 2011, um ano depois, nós conhecemos o Casados para Sempre. Foram apresentados para a gente participou dos eventos, fomos trabalhar nos eventos que teve em Aracruz, trabalhamos no evento que teve em outros lugares, na IABV, ou seja, nós mergulhamos de cabeça com o Casados para Sempre. Depois de já ter feito o curso de Casados para Sempre, então foi assim, ele foi revolucionário no aspecto de nos aproximar mais a Deus. E as lições, elas nos ajudaram muito a isso. Nos aproximar de Deus, nos aproximar um com o outro. E quanto mais próximo a gente estava um com o outro, através das lições, através das orientações, mais a gente foi começando a entender o que era esse amor, né? E não aquele amor de cinema. Casados para Sempre foi muito bom porque através das lições nós aprendemos, né, a ter mais intimidade, cumplicidade, né, ter nossos papéis definidos, né, a aliança que nós fizemos com Deus como casal. E é como o Paulo falou, depois que a gente fez o Casados para Sempre, nós ficamos mais perto de Deus, né? E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto como cônjuges também, né? Nós estamos um do outro. Hoje um relacionamento, altos e baixos acontecem, mas de uma maneira tão ínfima, tão pífia quando acontece algum problema, que a gente entende que não vale a pena. Então hoje eu tenho vivido muito mais melhores momentos do que pequenos piores momentos. Então depois disso tudo, depois de ter passado isso tudo, experiência, eu vou completar 50 anos, eu vou entrar na minha melhor fase da minha idade, da minha vida. Eu tenho curtido demais. Juliana tem sido, para mim, uma pessoa muito especial no aspecto de companheira. É como meu pai falou para minha mãe e o pai dela falou para a mãe dela. Eu não vivo sem. Essa é uma verdade. Primeiramente, as pessoas têm que buscar se conhecer, né? Antes de assumir qualquer compromisso, qualquer relacionamento. Procurar conhecer mais a pessoa, a família da pessoa, porque quando a gente casa é um pacote só, né? Você casa com a pessoa e a família toda vai junto. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa para uma jovem que estiver me assistindo, conhecer primeiro a pessoa antes de ter qualquer relacionamento, né? E outra coisa é ter Deus, né, nesse relacionamento, porque sem Deus não há relacionamento que vá à frente, né? Normalmente eu transferia as responsabilidades, né? A culpa é dela, ela que fez isso, quem fez isso, fez aquilo outro, e nunca a culpa era minha. E aí que Deus colocou isso no meu coração. Então tudo parte de mim, tudo parte do meu querer, da minha intenção. Eu quero acertar, ok. Eu quero permanecer casado, quero. O que eu preciso fazer para melhorar aqui? Ah, não, vou ficar casado porque a sociedade manda, porque o meio eclesiástico manda, porque o meio familiar manda. Não, eu quero o melhor para o meu casamento, eu quero o melhor para a minha família. Vale a pena sim fazer o Casados para Sempre. É um ótimo investimento, é um ótimo tempo que você vai ter com seu esposo dedicado ao seu casamento, à sua família. Quando Deus separou a Juliana no meio das outras colegas dela lá, de cabelinho dourado, era exatamente a minha Juliana que Deus estava separando para mim. Hoje a minha vida ela é completa, literalmente completa, porque eu tenho família e eu tenho a minha esposa. Hoje o Paulo e a Juliana são líderes do Casados para Sempre, lutam bravamente pelas famílias e têm feito um lindo trabalho para toda a sociedade. Deus abençoe e parabéns ao casal. O programa de hoje fica por aqui.
Para rever os nossos programas é só você correr e se inscrever no nosso canal do YouTube, MM Brasil Oficial. Se quiser seguir no Facebook ou no Instagram, @2igual1Brasil, ou através do site www.2igual1Brasil.com.br. Na semana que vem voltamos com muito mais história e testemunho de pessoas como você e de família como a sua. A vida em família é muito mais feliz. Jesus te abençoe.